Eu sinto muita falta de ir à igreja, porque a igreja é o lugar onde nós congregamos, é o lugar onde nós nos reunimos, é o lugar onde nós vivemos o verdadeiro amor e a união entre os irmãos. Eu sinto muita falta do calor dos irmãos, eu sinto saudades do templo e eu sinto saudade de ver meus filhos na escola dominical, que é uma bênção infinita nas nossas vidas. Muitas saudades da igreja. Eu sinto falta de ir à igreja, porque é lá que eu aprendo a confiar em Deus e a me relacionar com Ele. Bom dia a todos que nos acompanham, que prazer estarmos mais uma vez juntos para o nosso momento de aprendizado da Palavra de Deus aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Como todos já sabem, nós não podemos nos reunir no nosso templo devido às precauções quanto à pandemia, para contágio, nesse tempo de quarentena que nós temos chamado de afastamento social. Durante esse tempo, então, a nossa Escola Bíblica Dominical é transmitida aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Te peço que divulgue as pessoas para que seus familiares, seus amigos também possam aprender da Palavra de Deus juntamente conosco. Esperamos que em breve possamos estar nos reunindo novamente no nosso templo e aí sim esperamos todos vocês lá para juntos aprendermos da palavra do nosso Deus. Mas nessa manhã nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos buscar o conhecimento da parte de Deus. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos e juntos falarmos com o Senhor Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter acesso à sua palavra, de poder abri-la, estudar, meditar nela e conhecer do Senhor, ó Deus, através daquilo que o Senhor deixou registrado para as nossas vidas. Que o nosso coração, a nossa mente possam ser enchidos da sua palavra nessa manhã. Que sejamos transbordantes, ó Deus, da sua presença. Que possamos perceber a tua vontade, perceber, ó Deus, o teu grande amor para com a nossa vida e o quanto o Senhor tem se importado conosco. E sabendo disso, ó Deus, passarmos por esse tempo de aflição, esse tempo de dificuldades que estamos enfrentando com a pandemia, olhando para o alvo certo, olhando para o Senhor Jesus, olhando para a graça de Deus que é manifestada sobre a nossa vida. Como é bom saber que é um Deus que está cuidando de nós. E nós queremos conhecer mais o Senhor, nós queremos nos aprofundar no relacionamento contigo. Ajuda-nos nessa caminhada, ó Deus, é o que nós te pedimos. Também intercedemos por aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor os visite, que o Senhor traga, ó Deus, do sustento do Senhor, que o Senhor traga, ó Deus, da cura do Senhor sobre as suas vidas, abençoando as equipes médicas, a equipe de enfermagem, todos aqueles que estão trabalhando, Deus, na área da saúde, para que sejam instrumentos do Senhor para cuidar daqueles que estão necessitando de cuidados especiais nesse momento. Abençoa cada família, dispensa da sua graça, Deus, sobre as nossas vidas. Nós confiamos em Ti e é por isso que nós buscamos o Senhor. Nós confiamos em Ti e é por isso que mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos de dificuldade, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por podermos confiar a Ti a nossa vida, por podermos confiar que o Senhor está agindo nessa situação e que em breve veremos, ó Deus, todos os Teus feitos. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar todas as maravilhas do Senhor para com a nossa vida. Nós oramos, pedimos a sua bênção sobre a vida de cada um que está em casa, acompanhando esse tempo agora de Escola Bíblica Dominical, que sejamos, ó Deus, ministrados, edificados pelo Senhor, que a sua palavra possa penetrar ao nosso coração e que nós possamos então assim te honrar, te glorificar com a nossa própria vida. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Muito bem. Nós estamos na presença de Deus, ainda que separados aqui fisicamente um do outro, mas Deus, que não é limitado a espaço físico, Ele está presente na nossa vida. E é por isso que nós vamos louvá-lo nesse momento, com uma canção para exaltar, para engrandecer o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louve ao Senhor aí de onde você está.
sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Muito bem, nós estamos em mais uma escola bíblica dominical. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp e essa pessoa disse para mim assim: eu não entendo muito bem esse negócio de escola bíblica dominical. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer. Talvez muitos também não entendam a importância e o significado desse momento para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado a respeito de Deus. A nossa proposta com a escola dominical, a escola bíblica dominical, é sempre buscar conhecer mais e mais a respeito de Deus. O Deus que nos criou, o Deus que nos salvou, o Deus que está presente na nossa vida. E isso só é possível por meio da sua palavra. A Bíblia que Deus nos revelou, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a revelação dele. Nós precisamos conhecer a Bíblia ou aquilo que ele deixou registrado para que nós o conhecêssemos e pudéssemos então nos relacionar com ele. E a Escola Bíblica Dominical, ou a EBD, como nós utilizamos muito a sigla, é um momento precioso de aprendizado. Momento que nós temos justamente para isso, para conhecer mais a respeito de Deus. Especialmente quando nós podemos ter a nossa escola bíblica dominical de forma presencial. Quando nós podemos ter uma troca de conhecimento, uma interação maior, a possibilidade de fazer perguntas, de discutir e debater sobre determinados assuntos. Isso é muito rico, é muito precioso para o nosso aprendizado a respeito de Deus, conhecendo a palavra dele. Então já fica aqui o meu convite para você que nos acompanha. Assim que a situação se normalizar, assim que for liberado para que nós possamos nos reunir no templo, que você venha participar conosco da nossa escola bíblica aos domingos às 9h30. Será um prazer te receber e você verá o quanto você vai ser edificado, poder conversar, discutir sobre assuntos relevantes para a nossa vida e a respeito da palavra de Deus. Mas enquanto isso, nós continuamos compartilhando aqui através da internet, através dos vídeos. E você pode tentar de alguma maneira interagir também com esse nosso tempo de aprendizado. Você pode enviar as suas perguntas no chat aqui embaixo, no nosso vídeo mesmo, ou pelo WhatsApp. O número vai ser disponibilizado aqui para você. Você pode enviar uma mensagem de WhatsApp perguntando alguma coisa que ficou em dúvida ou que gostaria de saber. Na medida do possível, nós vamos tentar
responder a todas as perguntas que forem enviadas, ok? Então, assim a gente continua aprendendo mais da palavra do nosso Deus. E agora, para continuar aqui a nossa conversa, já faz algumas semanas que nós estamos conversando e refletindo sobre a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. Nós falamos, num primeiro momento, sobre as profecias, especialmente do Antigo Testamento, a respeito da obra de Cristo, né? Aquilo que a Bíblia aponta para o que Jesus iria fazer na cruz, no Calvário. Depois falamos sobre a centralidade da mensagem da cruz, que a cruz ela simboliza a própria fé cristã e que se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Cristo, porque a cruz simboliza justamente a obra de Cristo em nosso favor. Nós falamos ainda sobre o perdão que nós recebemos por meio dessa obra de Jesus Cristo na cruz no Calvário. E hoje nós vamos continuar falando sobre a cruz de Cristo e o que essa cruz, o que essa mensagem revela, o que Deus nos revela através da cruz para as nossas vidas. Então eu quero te convidar para começarmos lendo o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 20 ao verso 28. João, capítulo 12, do verso 20 ao verso 28. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Esse texto que nós acabamos de ler mostra que Deus revela a sua glória através de Jesus e através daquela hora da crucificação de Jesus Cristo. Então a cruz, ela revela a glória de Deus a nós. A palavra grega utilizada para glória no Novo Testamento é a palavra doxa. Num sentido mais básico, essa palavra ela tem a ver com opinião, com conjectura, mas ela tem uma grande variedade de sentido para ser empregada. É a mesma palavra com uma variedade de sentidos na sua utilização. Desde a opinião sobre uma pessoa ou alguma coisa, até o valor que alguém atribui a alguma coisa ou a outro, né? No sentido de reputação, de louvor. No Novo Testamento, esse termo ele é traduzido por várias palavras como honra, fama, reputação, esplendor, fulgor e a própria palavra glória. No Antigo Testamento, a glória de Deus ela era revelada na natureza também. O Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, mostrando que a natureza por si só, ela expressa, ela revela a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus. E também na história da nação de Israel, a nação redimida, o povo escolhido de Deus, Deus manifestava a sua glória. Em Isaías capítulo 40, verso 5, quando o profeta está falando a respeito de Jerusalém, ele afirma o seguinte: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Na relação com o povo de Deus, na relação com o povo de Israel, a glória de Deus era manifestada e todo o povo viria ou perceberia essa majestade, essa glória de Deus. No Novo Testamento, essa glória de Deus ela é totalmente relacionada à pessoa de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você alguns textos
que falam, que mostram especificamente isso. Se você puder abrir aí João capítulo 1, verso 14, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a expressão da glória de Deus. Jesus sendo o próprio Deus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Quando olhamos para Jesus, estamos vendo a glória do próprio Deus. Deus manifestando a sua glória. Também em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Falando de Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão do ser de Deus. Ninguém expressa melhor a glória de Deus que o próprio Deus unigênito, o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. O próprio Jesus, ele se refere à sua morte, né, à sua obra, ao seu sacrifício, como uma hora de glorificação. No texto que nós lemos no início, em resposta, Jesus dando uma resposta ao pedido de alguns gregos que queriam ver Jesus, queriam estar com Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, que nós lemos agora há pouco, no verso 23, Jesus diz assim: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus falando que aquele momento para o qual ele está caminhando, para o momento da cruz, é o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Também no outro momento, quando Jesus indica o traidor e Judas, ele sai com o intento no seu coração de trair Jesus, o texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 30 ao verso 31, se você puder abrir aí, João 13, do 30 ao 31, quando diz assim: Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Momento em que Jesus vai ser traído, ele já indica o traidor, e ele diz que aquele momento está caminhando para o momento em que Deus vai ser glorificado na pessoa de Jesus. E ainda na oração que Jesus faz, a oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal, registrada também no Evangelho de João, no capítulo 17, o primeiro versículo, se você quiser abrir aí, o primeiro versículo do capítulo 17 de João, quando Jesus está falando a respeito dos seus momentos finais ali, intercedendo pelos seus discípulos, no verso 1 ele diz: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O momento da cruz, sendo anunciado por Jesus como uma hora que está sendo chegada, ou seja, a hora que está se aproximando para que o Filho seja glorificado e que assim ele possa glorificar o Pai. As três passagens que nós acabamos de ler agora, as três passagens bíblicas que nós acabamos de ler, elas têm algumas coisas em comum. Elas fazem uma referência clara ao momento da crucificação. Todas elas estão apontando para esse momento da cruz, esse momento da crucificação. Mas também elas apontam que a glorificação é tanto do Pai como do Filho. Ou seja, a glorificação é de Deus. Deus está sendo glorificado em Jesus no momento da cruz, no momento da crucificação. Deus está sendo glorificado, Pai e Filho, na obra da cruz. Então a cruz, ela expressa todo o brilho, todo o resplendor da pessoa de Deus para nós. Na cruz, Deus ele manifesta a nós toda a beleza do seu ser, toda a sua grandeza, toda a sua majestade, o seu poder, o seu amor, a sua graça sobre a nossa vida. A cruz, ela revela para nós a glória de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o que Jesus fez ali por nós, nós somos levados à presença gloriosa do nosso Deus. A Bíblia registra isso, para que nós possamos olhar para a figura da cruz, olhar para o que foi realizado na cruz e percebemos que Deus foi glorificado ali.
Crer nessa obra de Cristo, ali na cruz, é também dar glórias a Deus. Quando nós cremos no que foi feito na cruz, no sacrifício realizado na cruz, nós estamos glorificando, dando honras e glórias a Deus. Que nós possamos, em todo o tempo na nossa vida, fazer isso, glorificar a Deus, nos lembrando e agradecendo pela obra de Jesus ali na cruz, no Calvário. Ao olhar para a cruz, possamos contemplar a glória de Deus. Ao olhar para a cruz, que possamos perceber que em Jesus Deus foi glorificado e que por isso nós podemos e devemos olhar para ela, para a cruz, para aquele símbolo do sacrifício de Jesus e dar glórias ao nosso Deus. Mas a cruz, ela também revela a justiça de Deus, não só a glória, mas a justiça de Deus. Deus, na pessoa de Cristo, ali na cruz, ele nos dá uma demonstração muito clara, uma demonstração pública da sua justiça e do seu amor. O escritor John Stott, ele disse o seguinte: a cruz demonstra com igual viveza tanto a justiça de Deus em julgar o pecado, como a sua misericórdia em justificar o pecador. Mas Deus, ele se revela na justiça na cruz. E quando nós afirmamos isso, que Deus está mostrando a justiça dele ali na cruz, no Calvário, talvez você possa se perguntar: e onde está essa justiça nesse mundo em que nós vivemos? E a verdade é que essa tem sido a pergunta há muito tempo, há séculos tem se feito essa pergunta. Talvez você também faça de vez em quando, né? Olha, onde está a justiça de Deus no mundo caótico como o que a gente vive? Onde está a justiça de Deus diante de tantas situações ruins que a gente experimenta? Onde está a justiça de Deus diante de tudo que acontece no mundo em que nós vivemos? Talvez você faça essa pergunta também. Para responder a essa pergunta, nós precisamos ter em perspectiva duas questões que são tratadas na Bíblia, pelo menos duas questões. A primeira, que o juízo realizado na cruz, ele é decisivo e ele é definitivo. Ou seja, o que Jesus fez ali na cruz foi de uma vez por todas. Era tudo o que era necessário para declarar-nos justos, para pagar o preço da nossa dívida, como nós já tratamos aqui em lições anteriores, para pagar o preço da nossa dívida, e isso foi feito de uma vez por todas. Não será necessário de novo que Jesus vá até a cruz. Não será necessário que nenhuma outra pessoa vá até a cruz para pagar o preço do nosso resgate e nos tornar ou nos declarar justos diante de Deus, nos inocentar dos nossos pecados, nos perdoar dos nossos pecados. A segunda coisa é a respeito do juízo final, onde todas as coisas elas serão julgadas à luz da justiça de Deus, onde nada vai passar impune, onde nada escapará ao julgamento de Deus, onde aquilo que nós podemos hoje considerar como injusto aqui nesse mundo prestará contas diante de Deus. Esse Deus que é glorificado na cruz, no final, no juízo final, ele será glorificado no seu juízo. Observe que a Bíblia, ela diz algumas coisas a respeito disso. Eu quero compartilhar com você, se você puder acompanhar na sua Bíblia alguns textos. O primeiro deles, Atos, capítulo 17, verso 31. Atos, capítulo 17, verso 31. Diz assim o texto: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Haverá um dia em que o julgamento ele acontecerá, em que a justiça de Deus será plenamente aplicada. Mais um pouquinho, Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus 16, 27, se você quiser acompanhar também aí na sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 27. O texto nos diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuirá a cada um conforme
as suas obras, apontando também para um juízo divino diante das ações, diante de tudo que os homens estão realizando. E também o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Esse é um texto interessante que você pode abrir aí na sua Bíblia e acompanhar a leitura, quando diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Novamente, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Um dia todos prestarão contas diante de Cristo, estarão diante do tribunal de Cristo. E um último texto que eu quero mencionar a esse respeito está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. 1 Pedro 1, 17. Se você quiser também abrir a sua Bíblia nesse texto, ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Mas aqui há alguma coisa que é importante ser ressaltada depois de lermos esses textos que nós acabamos de ler aqui da Bíblia Sagrada. Algo muito importante precisamos lembrar: que aquele que está em Cristo, aquele que crê na obra de Jesus na cruz, aquele que Jesus realizou ali na cruz, nós falamos disso já algumas vezes, né? O que é que Jesus realizou na cruz? A obra de salvação. Ele pagou o preço do nosso resgate, ele ofereceu-se em sacrifício para que nós pudéssemos nos beneficiar da salvação, da justificação da parte de Deus. Então, aquele que crê em Cristo e na sua obra na cruz já está justificado. Quando vier o grande dia, quando vier o julgamento final, nós já estamos justificados em Cristo. Aquele que crê já está justificado em Cristo. Mas aquele que, de outra maneira, rejeita, aquele que ignora, aquele que não considera o que foi feito na cruz por Cristo Jesus em nosso favor, esse também já está condenado. Da mesma maneira como aquele que crê já está justificado, aquele que não crê já está condenado. Por isso o caminho é o caminho da fé. A fé em Jesus, a fé naquilo que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Nós não precisamos, então, ficar inquietos, indignados ou até desesperados quanto às injustiças que acontecem nesse mundo. Nós não precisamos compactuar, não devemos compactuar, nós não devemos fazer vistas grossas, mas nós não podemos nos esquecer de que no grande dia tudo será posto diante do Criador, diante do justo juiz. E o que nos cabe agora, o que nos resta agora, é viver sob a justiça de Cristo, crendo nele, crendo que o nosso pecado foi pago nele, foi cancelado nele, que a nossa dívida foi sanada na pessoa e na obra de Jesus Cristo e que nós somos declarados justos perante Deus. Isso é o que importa. A justiça que mais importa é essa. Muitas vezes o nosso senso de justiça tem muito mais a ver com as nossas relações interpessoais, mas a principal relação que nós devemos zelar é a nossa relação com Deus. E nessa relação, somente por meio da cruz de Cristo é que nós somos justificados diante de Deus. Se nós buscamos justiça, que nós possamos então olhar para a cruz. A justiça está na cruz. A justiça de Deus está revelada ali na cruz de Jesus Cristo. Então, de que maneira essa cruz ela revela a justiça de Deus? Ela transmite a justiça de Deus para nós. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto nos ajuda a entender a respeito da revelação da justiça de Deus na cruz. A primeira coisa a ser considerada é que a justiça ela é de Deus. Como a justiça é dele e nós não temos a nossa própria, que nós não temos méritos por nossa própria condição como pecadores, nós precisamos então ir pelo caminho que Deus escolheu para revelar a sua justiça, que é a própria cruz. E essa justiça, ela é sem lei, segundo o texto que nós acabamos de ler, porque a função da lei é de condenar e não de justificar. Por isso, é uma justiça sem lei, mas no sacrifício de Jesus. A segunda coisa que nós devemos considerar aqui nesse texto é que a justiça de Deus é a posição justa de que Deus concede ou declara aos que creem em Cristo. A maneira como Deus coloca aqueles que creem em Cristo como justos diante de Deus a partir da cruz, a partir do sacrifício na cruz. A cruz é então um modo justo de Deus justificar aqueles que são injustos. Parece até um trocadilho, mas a cruz é um modo justo de Deus de justificar aqueles que são injustos. Outro texto que nos ajuda nessa compreensão da maneira como a cruz ela revela a justiça de Deus é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Se você puder abrir aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus se tornou da parte de Deus justiça. Romanos capítulo 3, verso 25, a sequência do texto anterior que nós lemos, diz assim, que Deus propôs no seu sangue manifestar a sua justiça, nos mostrando claramente que a justiça ela é manifestada na cruz, na obra de Jesus ali na cruz. Agora, por que Deus precisou demonstrar a sua justiça na cruz de Cristo? Por que foi necessário que isso acontecesse? Então, nós voltamos ao texto de Romanos, capítulo 3. Eu quero te convidar a voltar nesse texto, Romanos, capítulo 3, do verso 25 e o verso 26. 3, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, no verso 25, nós temos aqui um olhar para o passado. E no verso 26, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. Deus ele manifestou a sua justiça na cruz de Cristo para resolver o problema do pecado. O justo legislador e juiz resolveu na cruz de Cristo a nossa condição. Na cruz de Cristo, nós fomos declarados justos, por meio da pena que recaiu totalmente sobre a pessoa de Jesus, o nosso representante ali na cruz. Então, quando nós estivermos nos perguntando pela justiça de Deus, onde está a justiça de Deus neste mundo, que os nossos olhos eles possam voltar-se para a cruz, para o Calvário, e enxergar ali a justiça de Deus. Ali toda a justiça de Deus está sendo manifestada. Que nós possamos olhar para a cruz, porque ela revela a glória e ela revela a justiça de Deus a nós. Deus se revela a nós na cruz de Jesus. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos para a obra de Deus. Nós olhamos para o que Deus realizou em nosso favor. Na cruz, ele foi glorificado. E nós somos contemplados, e nós podemos contemplar a beleza do ser de Deus, a majestade de Deus, do Deus que também é o justo, que condenou na cruz o nosso pecado e nos absolveu, nos
nos absolvendo de uma pena que era totalmente digna para nós, que nós merecíamos essa pena. Então a cruz, ela revela a glória de Deus e a justiça de Deus. Ela revela a pecadores como nós, a seres pecadores como eu e você, quem é o Deus que foi até a cruz para nos resgatar. Quando olhamos para a cruz, enxergamos um Deus que vem até nós. Enxergamos um Deus que se manifesta de uma maneira gloriosa, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, que é majestoso, que é santo, um Deus que é puro, que não compactua com o pecado, mas contemplamos também a justiça desse Deus. Como Deus, ele não deixa passar impune os pecados, ele proveu um meio de sacrificar o próprio Filho para o nosso resgate, para pagar o preço do nosso resgate. Mas a cruz, ela revela algumas outras coisas a respeito de Deus. Mas isso eu quero compartilhar com você nas próximas semanas, ou na próxima semana especificamente, no próximo domingo. Até lá, que nós possamos pensar quão grande é a expressão de Deus na cruz. O que Deus revela a nós, como nós somos abençoados por Deus pela obra realizada por Jesus ali na cruz no Calvário. Nossa vida, ela muda de perspectiva quando nós contemplamos a cruz de Cristo. Então eu quero te convidar, permita-se refletir sinceramente, profundamente a respeito da revelação de Deus na cruz. Pense assim, o que a cruz tem a ver comigo? O que a cruz revela da pessoa de Deus para mim? O que a cruz mostra a mim a respeito de Deus? E com certeza você vai encontrar muitos motivos de louvor a Deus. E você vai ter a motivação para louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Nessa semana, enquanto nós aguardamos para falar ainda sobre a revelação de Deus, o que Deus revela a nós ali na cruz, pense sobre isso. Na próxima semana a gente continua falando. Mas durante esse tempo, pense nisso. O que a cruz tem a ver comigo? Como eu posso perceber a grandeza de Deus, a glória de Deus, olhando para o que foi realizado na cruz? Como Deus, o justo, realizou ali na cruz algo maravilhoso para demonstrar ou para aplicar a sua justiça. Como eu posso confiar nisso? Pense a respeito disso. E no próximo domingo nós vamos falar um pouco mais daquilo que Deus revela na cruz para as nossas vidas. Então eu te aguardo para a próxima aula no próximo domingo, aqui também no nosso canal, ok? E hoje à noite nós teremos um momento de culto ao nosso Deus, um momento de celebração, de adoração, de aprendizado também da palavra. Eu te convido para estar conosco às 19h30, ok? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse nosso tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela obra do Senhor na cruz no Calvário. Obrigado porque o Senhor se revela a nós de uma maneira tão intensa, tão impactante, vindo até a cruz, morrendo ali, ressuscitando ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida no Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo que não somos merecedores, mesmo que não haja nenhum mérito em nós, o Senhor pagou o preço do nosso resgate. E hoje nós podemos desfrutar de uma nova vida e podemos desfrutar da salvação, da vida que o Senhor separou e preparou para nós por meio de Jesus Cristo. Possamos viver de uma maneira digna do Senhor. Possamos, ó Deus, contemplar a cruz do Senhor, sabendo que ela simboliza toda essa manifestação do Senhor para com a nossa vida. E as intempéries deste mundo, as dificuldades deste mundo, ó Deus, a confusão em que vivemos muitas vezes, em meio a tudo isso, possamos olhar para o Senhor e contemplar o Senhor. Nós te damos graças e pedimos a sua bênção sobre cada família, sobre a vida de cada um que está nos acompanhando neste momento. Que a tua bênção recaia sobre os nossos lares e que nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que estamos reclusos nos lares, possamos olhar mais para a cruz de Cristo e saber que ela nos alcança, revelando o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus tenha um domingo abençoado, desfrutando da presença de Jesus na sua casa, na sua família, na sua vida. Até mais tarde.